Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Elvis Valdivieso, sou cirurgião plástico formado aqui no Brasil. Hoje vamos falar de uma parte muito importante para as pacientes, que é o pós-operatório. Quais são os sintomas do pós-operatório? Quais são as queixas que ela vai ter no pós-operatório? Vai depender, claro, também depende da cirurgia que faça, depende do procedimento, se é de maior porte, de menor porte. Mas no geral, vamos falar que o que vai esperar a paciente no pós-operatório? Dor, né? Dor, e por isso que a gente vai medicar a paciente sempre com analgésicos. Vai sentir desconfortos, vai ter inchaço, que é o edema, né? Independente da cirurgia, por mais mínima que seja, ela vai ter um processo de recuperação, um processo de inflamação, quando a ferida ou o sítio cirúrgico vai inchar, vai provocar um edema, e isso que provoca a dor, na verdade, né? Dentro dessa recuperação, vai ter um processo, claro, um processo quando a paciente sente mais dor, menos dor. Tem pacientes que, dependendo da cirurgia, por exemplo, em uma abdominoplastia ou em uma mamoplastia redutora, são cirurgias que vão soltar bastante tecido, vai cortar parte de vasos, nervos acessórios que vão dar sensibilidade tanto à mama quanto para a pele. O paciente vai perder um pouco de sensibilidade em certas áreas, né? Tipo na mama vai perder um pouco de sensibilidade na areola por algum tempo, aos poucos talvez vai recuperando. Na parte do abdômen, na parte do hipogástrio, que é abaixo do umbigo, normalmente a paciente perde um pouco de sensibilidade também, que isso é normal. Aos poucos o organismo vai se recuperando e ele vai voltar a ter essa sensibilidade de sentir quando o paciente toca ou quando encosta alguma coisa nessa região. Agora, quando aumenta a sensibilidade, pacientes que faz lipoaspiração é muito comum isso, porque a gente não vai tirar pele, só vai fazer uma lipoaspiração. Essa lipoaspiração provoca um trauma por dentro, né? E esse trauma provoca uma inflamação. Então a pele fica muito sensível. Normal as pacientes se queixarem de dor, desconforto, e quando você coloca um curativo, quando você tira o curativo, sente muita dor a paciente nessas áreas. Então sempre falo, tire com cuidado o curativo ou deixe para seu médico tirar os curativos, que ele vai ter todo o cuidado com essa região. Em relação ao hábito intestinal, é muito frequente as pacientes apresentarem constipação no pós-operatório. No pós-operatório imediato, vamos dizer, porque também depende, claro, da cirurgia que a paciente vai realizar. Uma cirurgia de maior porte, uma cirurgia grande, a paciente vai usar analgésicos mais fortes, como são os opioides. Os opioides, eles provocam constipação. Além disso, como a cirurgia é maior, a paciente vai ter que ficar mais tempo em repouso. Esse repouso é mais um motivo para a paciente ter constipação. Outro ponto importante é os sintomas tardios, né? Aquilo que a gente conversou agora é o pós-operatório imediato, então são sintomas imediatos, primeira, segunda semana, até terceira semana. Agora, tem os sintomas tardios, né, das cirurgias. Por exemplo, numa mama, a paciente fez uma mamoplastia redutora ou colocou uma prótese, uma mastopexia com prótese, mesmo uma abdominoplastia. Quais são os sintomas mais tardios? É normal a paciente sentir umas fisgadas, uma puxada de um lado, do outro, coceira. Isso significa que o organismo ainda está cicatrizando, está se remodelando. Isso pode demorar 6 meses até 1 ano depois da cirurgia. Também é muito importante comentar a respeito das complicações que podem acontecer no pós-operatório. Também a mesma coisa, cirurgias de maior porte, cirurgias de menor porte. Uma cirurgia de maior porte pode acontecer desidratação. Isso eu já comentei em outro vídeo, o paciente precisa se hidratar bastante para não ter essa desidratação, pode cair a pressão, pode ter tontura. Sempre oriento as pacientes tomarem banho sentadas. A primeira semana sempre fica de lado de alguém para ela te ajudar, para você se levantar, não dar tontura e você não ter algum acidente em casa, né? Outro ponto também é a parte da infecção. Quando você tem que chamar seu cirurgião, quando você tem que ficar de alerta, paciente teve febre, não teve febre, paciente começou a sair uma secreção diferente a que estava saindo. Normalmente, na lipoaspiração ou na abdominoplastia, a paciente tem vai ficar com dreno, vamos falar do dreno também mais para frente, mas normalmente fica com um dreno, fica saindo uma secreção, um líquido serosanguinolento, né, no início, aos poucos ele vai clareando, mas a paciente vê um líquido estranho, diferente, uma cor amarela mais espessa, com algum cheiro, tem que ficar atenta, tem que chamar o cirurgião.
A mesma coisa na mama, né? Quando colocou uma prótese de mama, pode ter alterações, pode dar alguma infecção, alguma contaminação pode ter acontecido, tanto no pós-operatório, que entrou alguma bactéria, e vai infectar essa ferida, pode chegar essa infecção para dentro e começar a sair uma secreção amarelada, bem escura ou mais espessa. É normal, às vezes, claro, sair uma secreção bem clarinha, que seria um seroma, vamos dizer, mas isso, seroma não é infecção. Agora, um líquido mais espesso, mais amarelo, com algum cheiro, é sinal de infecção. Então, chame seu cirurgião, procure ajuda, entre em contato com seu cirurgião, porque vai ter que tomar talvez antibiótico, talvez vai ter que intervir cirurgicamente. Tem que acompanhar, não deixe passar. Então é isso, pessoal. Eu espero ter esclarecido as dúvidas em relação aos sintomas do pós-operatório, tanto imediatas quanto tardias, e as complicações que acontecem com as cirurgias. Me segue no canal, ativa o sininho, me segue no Instagram, tá? E, claro, sempre fazendo o melhor para minhas pacientes, passando segurança para elas, que é o que toda paciente quer e é o que eu quero passar para vocês.